Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu tentei correr, viu, irmãos? Muitas vezes. Mais de uma vez. Meu pastor não deixou, o Samuel também não. Mas só Deus sabe o quanto eu estou feliz essa noite por Ele já ter confirmado durante o culto essa palavra ao meu coração. Eu passei o dia aflita porque é muita responsabilidade vir aqui falar sobre a palavra de Deus. E eu passei o dia orando, eu passei o dia estudando, e eu falei, Senhor, se não for isso que o Senhor tem para a sua igreja, não permita que eu fale. E durante o culto, o Senhor foi confirmando essa palavra no meu coração, através dos louvores, através da palavra que trouxe o presbítero Ricardo, e até o louvor das crianças falou comigo hoje. Eu falo para o Samuel que às vezes ninguém entende que eu choro durante o louvor das crianças. Mas é porque eu falo com Deus o tempo todo, o culto todo a gente está dentro dessa comunhão. Então até o que as crianças trouxe aqui, Deus confirmou o meu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Lucas, capítulo 5. Eu não sei os irmãos, mas Deus já falou muito comigo aqui essa noite. O presbítero Ricardo já falou metade do que eu tinha que falar, então eu vou otimizar meu tempo. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler com os irmãos até o versículo de número 7, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam noutro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Os irmãos podem se assentar? Nessa noite, brevemente, porque quem sabe o nervoso não me deixe falar para vocês tudo o que eu anotei, eu queria falar um pouquinho com vocês, e especialmente com você que está lavando a rede. Você que desistiu, que já parou, que falou para o Senhor assim, esse aqui não é mais para mim, não. Por hoje é só. Por hoje já chega. Porque eu apliquei toda a técnica que eu sabia. Eu fiz tudo o que eu podia a noite toda, talvez o mês todo, talvez o ano todo. Você está falando para o Senhor, Senhor, eu tentei, mas por hoje essa bênção não é minha mão, não é para agora, não é para hoje. Então eu vou lavar minha rede e eu vou embora. Essa noite o Senhor está falando com você que está lavando a sua rede. Que trabalhou a noite toda e não viu a sua bênção subir do mar. E não viu a sua bênção chegar do barco. E aí você falou, não, por hoje chega. Por hoje é só. O ano está acabando, eu tento o ano que vem. Já é novembro, o que mais tem para acontecer agora? O ano está acabando, eu tento depois. A noite passou, o sol amanheceu e eu não consegui nada. É hora de lavar minha rede e ir embora. É o que Pedro está fazendo. Pedro está lavando a rede dele e está indo embora. Eles trabalharam a noite toda e nada pegaram. Vamos tentar outro dia. Agora não dá mais. Eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de Pedro. Eu gosto de Pedro. Pedro é ousado. Talvez Pedro seria aquele irmão que a gente não teria tanta paciência com ele. Aquele novo convertido, que a gente não tem muita paciência. Porque quando a gente começa a ler os evangelhos sobre Pedro, e a gente chega em Mateus, Mateus vai falar sobre a vez que Pedro andou sobre as águas. Que Pedro fez prova de Jesus. Jesus, se é tu mesmo, me faz ir até o Senhor sobre as águas. Jesus falou para ele, vem. E ele foi. Pequenos passos e Pedro sentiu medo e estava se afundando pedindo misericórdia. Pedro tinha seus altos e baixos. Quando a gente lê Mateus 16,
que Jesus está à mesa conversando que Jesus está conversando com os discípulos, eles não estão à mesa. Jesus está conversando com os discípulos sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar. E Jesus está perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro declara: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro. Fala: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai. Se você continuar lendo mais um pouquinho, no versículo 22, Jesus repreende ele. Porque ele está falando da ressurreição e do que ele vai passar. E ele fala para Jesus assim: não, Jesus, tende compaixão de ti. Isso não vai te acontecer. E Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Foi questão de tempo para Pedro ir lá do alto para lá para baixo. É o irmão que na escola bíblica fala uma coisa super abençoada e a gente fala: ó, você viu a revelação que o irmão trouxe? E no culto de domingo à noite ele fala uma besteira, você fala: não, está convertido ainda não. Você viu a besteira que o irmão falou no meio de todo mundo? Talvez a gente não tivesse tanta paciência com Pedro. Quando a gente vai ler em João 13, Jesus está lavando os pés do discípulo. E aí a religiosidade pega Pedro, né? Pedro fala: não, meu pé você não vai lavar, não. Jesus lavando meu pé? Imagina, vou deixar Jesus lavar meu pé? E Jesus fala para ele: ó, se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Aí ele fala: então lava também a mão e a cabeça. Então já lava tudo para garantir. Porque Pedro tem seus altos e baixos, assim como a gente também tem. Mas Jesus não olha para Pedro assim. Jesus tem olhos de amor para Pedro. Jesus vê mais do que os altos e baixos que Pedro tem. Jesus vê mais do que Pedro tem a oferecer, do que ele está oferecendo ali naquele momento. Quando a gente continua lendo o Evangelho de Lucas, e a gente chega no capítulo 22... que aí sim Jesus está à mesa, conversando com os discípulos. Jesus fala para ele: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar igual trigo. E eu roguei pela tua vida, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, confirma os teus irmãos. Então quer dizer, ó, Satanás pediu para cirandar você igual trigo, para moer você. Eu deixei. Mas estou orando, estou intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Porque eu vejo além. Jesus vê além do que Pedro tem. Jesus vê além do que Pedro faz. Do que Pedro está falando naquele momento, Jesus vê muito além. Ele tem olhos de amor para Pedro que talvez hoje a gente não teria. Talvez quando a gente visse Pedro falar coisas tão maravilhosas e, às vezes, ter algumas atitudes e falar algumas coisas assim tão absurdas aos nossos olhos hoje em dia, talvez a gente não tivesse esses olhos de amor que Jesus tinha para Pedro naquele momento. Mas Jesus tinha, porque Jesus via Pedro de forma diferente, a capacidade que Pedro tinha. Então Jesus tinha olhos de amor virado para Pedro. E eu gosto de falar de Pedro porque, independente dos seus altos e baixos, Pedro nunca deixou de reconhecer a grandeza de Jesus, o poder de Jesus. Até mesmo quando Pedro negou Jesus por medo, Pedro não estava negando o poder de Jesus, a grandiosidade de Jesus. Pedro nunca teve medo diante de uma palavra de Jesus. Quando ele queria andar sobre as águas e Jesus falou para ele: venha, ele foi. Ele não questionou. Ele não perguntou: será? Mas eu vou me afogar, eu nunca andei aí. Eu conheço o mar, eu sei como funciona. Eu nunca andei aí, eu não vou não. Pedro não pensou duas vezes. Ó, Jesus, se é você mesmo, me faz eu ir. Vem, eu vou. E ele foi. Igualmente ele fez aqui, aonde a gente acabou de ler. Sobre uma palavra de Jesus, ele não questionou. Pedro não questiona o que Jesus está falando. Ele passou a noite inteira ali, pescando. Pedro era pescador por profissão. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí Jesus aparece na manhã, quando ele nada tinha pescado, quando ele nada tinha feito. Ó, Pedro, lança a rede de novo. Lanço. Eu não peguei nada, mas se o Senhor está falando, se Jesus está falando, eu lanço. Junto com essa passagem, eu queria passar com vocês alguns passos da nossa caminhada cristã. A primeira, a gente já passou por ela. O primeiro passo que a gente dá, geralmente, quando a gente está nessa situação, é um passo para trás.
É o passo do cansado. É o passo de quem está desanimado. É o passo de quem já está meio sem fé, já não está acreditando. Senhor, eu estou entregando o currículo em todo lugar, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou evangelizando essa pessoa tem 5 anos e eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou te buscando, eu estou pedindo, eu estou clamando por dons espirituais. Senhor, não está rolando. Então, eu vou abaixar minha cabeça aqui, eu vou lavar minha rede e vou embora. Por hoje é só. O primeiro passo que a gente costuma dar é um passo para trás. É um passo de quem já cansou, de quem já desistiu. Pelo menos por agora, não é minha vez, não é minha hora. Deixa para lá. E o segundo passo que a gente dá, o segundo passo que a gente vê Pedro dá, é quando ele vê que Jesus está ali. Porque Jesus estava ali. Jesus não chegou ali. Jesus estava ali, ensinando as pessoas. É a primeira coisa que o texto fala. Que Jesus estava ali, ensinando. E a multidão o apertava. E aí ele vê os 2 barcos ancorados na praia e os pescadores ali lavando as suas redes. E ele entra no barco de Simão. E ele pede que Simão afaste um pouco o barco. E ele continua pregando e ensinando aquela multidão. Porque aquela multidão já estava apertando ele de tanta gente que tinha ali. Então ele senta no barco de Pedro. E mais tranquilo, ele consegue ensinar a multidão. Ele consegue pregar para a multidão. Ele usa o que Pedro tem. E Pedro, naquele momento, passa a ser um canal de bênção para os outros. Passa a ser um canal que Jesus usa para alcançar outras pessoas. Quantas vezes a gente chegou no culto querendo um abraço e foi abraçar alguém? Quantas vezes a gente chegou num culto precisando de uma palavra e teve que dar uma palavra de consolo a alguém? Quantas vezes Deus já não usou a sua profissão, a sua família, o que você tem na mão para abençoar outra pessoa? A sua casa para abençoar outras pessoas? Quantas vezes a gente já não aconselhou alguém exatamente com aquilo que a gente estava precisando ouvir? A pessoa vem falar com a gente, você começa a aconselhar a pessoa, e de repente o Espírito Santo, sabe, dá aquele chacoalhão em você, e você fala, isso é para mim também. Eu estou falando para outra pessoa, mas o Espírito Santo está ministrando aquilo no meu coração. Antes da bênção de Pedro chegar, Deus usou o que ele tinha. Jesus usou o que ele tinha para alcançar outras pessoas. Não chegou de imediato, mas Pedro estava ali. Pedro estava ali com Jesus. O tempo que ele precisasse estar ali dentro do barco, Pedro estava ali com Jesus. E aí Pedro dá o terceiro passo, que é o passo de fé. Que é o passo de ouvir o que Jesus está falando. E fazer o que Jesus está mandando ele fazer, sem questionar. Quantas vezes a gente já não tentou, e aí a gente deixou para lá e falou, não, isso aqui não é não. Eu já tentei tantas vezes, eu já quis tantas vezes, eu já pedi ao Senhor tantas vezes, não vai vir não, deixa para lá. E aí Jesus usa alguém para falar com você assim, ó, faz de novo. Você fala, não, Jesus, eu estou fazendo até agora. Eu acabei de parar, eu estou fazendo isso até agora. O Senhor chega e fala, entrega aquele currículo naquela empresa de novo. Você fala, Senhor, mas pela 5ª vez? Eu vou fazer de novo. Evangeliza aquela pessoa de novo. Eu falei, Senhor, de novo? Eu passei o ano todo chamando a pessoa para ir para a igreja, a pessoa não foi. Profetiza cura dentro da sua família de novo. Eu, Senhor, mas eu estou pedindo tem uns 6 meses. Faz de novo. Agora debaixo de uma palavra de Jesus. Agora debaixo sobre a palavra de Jesus. Faz de novo. Eu passo por uma situação no meu trabalho, e às vezes revoltada. Eu não sou muito de reclamar, irmãos, eu sou muito tranquila. Mas eu chego a extremos assim, que às vezes eu vou até o Samuel e eu falo, nossa, eu não aguento mais aquele lugar. E aí o Samuel fala assim para mim, coloca isso em oração. Eu fico brava, tá, amor? Eu não sei se você sabe, eu fico brava. Eu fico brava porque eu penso assim, será que ele acha que eu não estou orando?
falei, gente, eu estou orando tem um ano para Deus me tirar de lá. E essa situação não passa, E ele fala para mim assim, coloca isso em oração. E eu fico brava, eu falo, mas eu já estou orando. E eu não vejo, eu não vejo a coisa acontecer. Eu não vejo uma forma de sair de lá, eu não vejo. E toda vez ele fala para mim, coloca isso em oração. Aí eu deixo o assunto para lá, irmão. Eu deixo porque eu falo, o Senhor sabe o tempo que eu vou sair dali. Se foi uma porta que o Senhor abriu, eu creio que na hora de sair de lá, é o Senhor que vai me tirar. Então ouça o que Jesus está pedindo para você fazer. Ouça o que Jesus está pedindo para você. O que é que o Senhor tem pedido para você nos últimos dias? O que é que Jesus tem pedido para você nos últimos meses? Faça. Faça sem questionar. Mesmo se você já tiver feito, faça de novo. Olha, mas eu fiz com tanta dedicação, Gi, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu jejuei, eu fiz campanha, eu fiz tudo o que você imaginar. Tudo bem, faz de novo. Você está debaixo da palavra de Jesus. Não tenha medo de tentar de novo. Hoje o Senhor me lembrou que a minha primeira ministração foi sobre Marta e Maria. Foi sobre a ressurreição de Lázaro. E o que o Senhor mais falava para mim era, não coloque um ponto final naquilo que eu ainda não coloquei. Porque era o que Marta e Maria tinham feito naquele dia. Para elas já não tinha mais chance. Poxa, já era o 4º dia após a morte do irmão delas. Um irmão que elas criam que Jesus amava. Nossa, Jesus amava o meu irmão, Jesus ama a minha família, Jesus ama o meu irmão. E eu estou aqui pedindo, e eu mandei buscar, e não aconteceu, para mim, acabou. Para mim é o fim. Ali elas colocam um fim. Mas Jesus não tinha decretado um fim. Jesus já tinha falado que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Não coloque um ponto final naquilo que Jesus não colocou. Não coloque um ponto final numa história que Jesus não decretou o fim. Faz de novo. Lança a rede. Se nesse momento o que você está fazendo é de cabeça baixa, lavando a sua rede, ergue os seus olhos. Jesus está ali. Jesus está ali. Está vendo o seu barco atracado, está vendo você lavando a rede, está vendo você desistindo, está vendo você cedendo, mas Jesus está ali. Sobre a palavra de Jesus, tenta de novo, faz de novo, porque Ele tem esse poder para operar através das nossas vidas, para poder fazer aquele milagre. Para Pedro, aquela pesca já não ia mais dar em nada. Pedro já tinha abandonado a causa. A pesca de hoje não rolou. A pesca de hoje não vai me dar em nada. Eu não vou levar um peixinho para casa. Eu vou tirar essa sujeira dessa rede, porque foi a única coisa que subiu daqui foi sujeira, e eu vou embora para minha casa. Mas Jesus tinha mais. Jesus tinha mais. Jesus tinha muito mais. De maneira que Pedro teve para compartilhar com os outros. Jesus tinha muito mais. Jesus essa noite está pedindo para você lançar a sua rede. Não questiona. Jesus essa noite está falando para você, tenta de novo. Não questiona. Não termina de lavar a rede, não. Joga ela em alto mar de novo. Joga que a bênção é grande. Eu creio que a bênção é grande. Se Jesus está falando para você, joga a rede de novo. Sem questionar, obedeça. A obediência a Jesus vai te trazer frutos grandiosos. Vai te trazer uma pesca maravilhosa. A obediência a Jesus vai te fazer andar sobre as águas, vai te fazer ver morto ressuscitar, vai te fazer ver milagres dentro da tua casa, vai te fazer ver milagres dentro do teu ministério. A obediência de Jesus vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família, vai salvar o seu emprego, vai salvar o seu lar. A obediência de Jesus vai te levar para junto dele. Para de lavar a rede e volta ela para o alto mar. Volta a sua rede debaixo da palavra de Jesus. Mesmo que você não tenha força. Mesmo que você esteja desanimado.
Mesmo que aos seus olhos nus você não esteja vendo peixe algum, bênção alguma. Mas é Jesus quem está falando. É isso que Pedro fala. Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque Tu está falando, eu vou lançar. Ó Senhor, eu não estou vendo nada. Eu trabalhei aqui a noite todinha, eu não peguei um peixinho. Mas se é Jesus quem fala, pode lançar a rede de novo. Me ajudem a lançar a rede de novo. Não interessa, foi Jesus quem falou. É a palavra de Jesus que nós temos. Então, que nós estejamos atentos a ser canais de bênção na vida das pessoas e a ouvir o que Jesus tem pedido para a gente fazer. E a ouvir a direção que Jesus tem dado para a gente. A ordenância que Jesus tem trago para a gente. Porque eu creio na bênção da igreja e na bênção dos irmãos. Nós estamos firmados na palavra que Ele lançou sobre nós. Nós estamos firmados na palavra que Ele lançou sobre nós. Lembra daquele problema? Puxa ele na memória. E diga a você mesmo, eu estou firmada na palavra que Jesus lançou sobre mim. A minha casa está firmada na palavra que Jesus lançou sobre nós. O meu ministério está firmado na palavra que Jesus lançou sobre nós. A saúde da minha família está firmada na palavra que Jesus lançou sobre nós. Não tem nada que combata isso. Não tem nada mais poderoso do que a gente caminhar debaixo da palavra que Jesus lançou sobre a gente. Mesmo que a gente seja falho. Mesmo que a pesca tenha sido um fracasso. Amanheceu e nada você viu. Mas você tem uma palavra. A palavra de Jesus hoje para você é: lança a rede em alto mar. Jesus sequer prometeu alguma coisa para Pedro. Jesus não falou para Pedro assim, ó, lança a rede e eu vou te dar um monte de peixe. Não tinha uma promessa, tinha uma palavra. Pedro, lança. Tá bom, Jesus, eu lanço. Pedro não perguntou se ele ia receber alguma coisa e Jesus também não prometeu nada. Obediência. Obediência gera milagre. Obediência gera fruto. Obedeça a voz de Jesus. Lança a sua rede essa noite. E creia que o milagre vai ser grande. Creia que o milagre vai ser grande. Que você vai ter, assim como Pedro teve, para compartilhar com os seus irmãos. Para compartilhar com a sua família. Para continuar sendo canal de bênção para outras pessoas. A pesca foi tão maravilhosa. A pesca foi tão grande que a palavra diz que o barco quase veio a pique. Era muito peixe, irmão. Era muita coisa. Porque era a palavra de Jesus. Era a palavra de Jesus sobre o que ele estava fazendo. Que os irmãos possam voltar para casa essa noite com isso no coração. Confiando nisso. Que se é o Senhor que te entregou, que se é o Senhor quem disse, não precisa ter medo. Não tem o que temer. Aquilo que você parou, aquilo que você desistiu, o barco que você deixou encostado, o desânimo que você está carregando agora. Levanta seus olhos. É Jesus quem está ali. É Jesus quem está naquele lugar. É Ele quem está do teu lado. Te animando, te fortalecendo, te usando como canal para outras pessoas. E entregando para você o que você precisa. E entregando para a sua família o seu milagre. E entregando aquilo que você estava buscando e ainda mais. A partir dali, Jesus chama Pedro para ser discípulo dele. Foi muito além do que Pedro podia imaginar. Foi muito além do que Pedro podia querer. Pedro conhecia pouco Jesus naquela época. Se a gente ler um pouco da Bíblia, a gente vai ver que aquele é talvez o terceiro encontro de Pedro com Jesus. A gente vê quando André encontra Jesus e depois leva Pedro até lá. E um capítulo antes do que a gente leu, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro. É tudo que a gente tem antes da pesca maravilhosa. É tudo que a gente tem. Antes de Jesus falar para ele, lança. E ele, sem pensar, obedecer. Então, que a gente possa ser um pouquinho mais como Pedro. Mais ousado, mais obediente,
Que a gente entenda que apesar dos nossos altos e baixos, o olhar de Jesus para a gente é de amor. Porque Jesus vê além do que a gente tem, além do que a gente faz e além do que a gente pode. E quando Jesus te chama porque conhece você mais do que você a si mesmo. Quando Jesus te chama, é porque Ele conhece mais da sua capacidade do que você mesmo. Eu nunca me imaginei estar aqui, irmãos. Nunca. O Samuel sempre falou, o meu pastor sempre pegou no meu pé, a minha pastora sempre me incentiva. Mas toda vez que ele fala, eu corro. Eu falo, Senhor, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade falar da Tua palavra. E todos vocês que estão aqui, vocês não estão aqui para ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês estão aqui porque vocês estão buscando a Deus. Vocês estão buscando uma resposta do Senhor. Ninguém aqui quer ouvir nada de mim. Eu tenho essa consciência. E eu falo para o Senhor, Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu não tenho nada para os Teus filhos. Eu não tenho nada para a sua igreja. Mas o Senhor vê em mim, além do que eu consigo enxergar. O Senhor usa o meu pastor para ver em mim, além do que eu consigo enxergar. E a minha obediência gera frutos no meu lar, no meu relacionamento, no meu ministério. É a gente obedecendo a Jesus e Ele nos usando, nos capacitando e abençoando a nossa vida e o nosso lar. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra e Deus os abençoe grandemente.